Finalmente chegamos ao último dos 3 princípios básicos de Magic. Já sabemos como um deck de dano direto funciona graças à filosofia do fogo, e também aprendemos como olhar para o tempo de uma partida. Agora falta entender Card Advantage ou vantagem de cartas. De acordo com Eric Taylor, um dos pioneiros na teoria de Magic, Card Advantage é qualquer processo através do qual um jogador obtém efetivamente mais cartas do que seu oponente, dependendo de que tipo de jogador você é ou qual é seu entendimento do jogo até agora. Pode ser que a expressão Card Advantage lhe faça pensar em cartas que servem para comprar mais cartas do deck. Isso não é errado, afinal, cartas como Divination, Chemist's Insight, etc., de fato geram Card Advantage dependendo do estado do jogo. Vamos imaginar que você jogou a carta Weave Fate. Você comprou 2 cartas. Se quisermos de alguma maneira quantificar seu Card Advantage em relação à mão anterior, você ganhou uma carta a mais. Você investiu 4 manas e uma carta para adicionar 2 novas cartas à sua mão. Decks de controle, em geral, precisam desse tipo específico de Card Advantage para continuar pressionando o oponente. É ter acesso a diversas respostas diferentes que tornam um deck de controle poderoso. Obviamente, não são apenas decks de controle que geram esse tipo de Card Advantage. Decks de combo e de tantos outros arquétipos fazem a mesma coisa. Ter cartas na mão te dá opções para jogar, e se você tiver mais opções que seu oponente, você causará pressão. É importante lembrar que Card Advantage não significa apenas comprar cartas. Se você usou o Opt para comprar uma carta, você está apenas cavando em seu deck o que você precisa, mas não gerou nenhuma vantagem de cartas. Além disso, se você comprou cartas, mas ainda tem menos cartas disponíveis para jogar do que seu oponente, você não possui Card Advantage. Quem possui Card Advantage nesse caso é o oponente. Porém, você aumentou seus recursos, e isso conta. Bem, já que para possuir vantagem é necessário estar na frente do oponente, certamente remover cartas da mão do oponente conta. Vamos imaginar que você tem 5 cartas na mão e seu oponente também. Você joga Mind Rot. Agora você tem 4 cartas e seu oponente apenas 3. Jogar Mind Rot gerou Card Advantage para você. Card Advantage está nas partidas de Magic em todas as interações que adicionam ou removem cartas, seja da mão dos jogadores ou do campo de batalha. Portanto, logo de cara há 2 formas bastante claras de Card Advantage. Os cards na sua mão, que representam os recursos que você tem para jogar no momento, e os cards na mesa, que representam o estado do jogo. Talvez você tenha um estado de jogo mais desenvolvido que seu oponente, possuindo Card Advantage na mesa, e ao mesmo tempo possui várias cartas na mão. Essa situação é excelente, pois você poderá, se necessário, remediar perdas na mesa ou mesmo impedi-las. Mas nem sempre isso acontece, e algumas vezes alguns decks optam por um ou outro tipo de Card Advantage. Decks agro investem em Card Advantage na mesa. Turno após turno colocam ameaças que devem reduzir os pontos de vida do oponente de maneira rápida e efetiva. Esse tipo de deck costuma rapidamente esgotar as cartas da mão. Já o Card Advantage na mão é diferente. É, aliás, nesse ponto que se costuma pensar que tempo e Card Advantage divergem em natureza. Como já vimos, tudo isso depende de uma série de fatores. Um deck de controle pode sim sacrificar o tempo da mesa para investir em Card Advantage na mão. E, quem sabe, esse Card Advantage servirá para virar o tempo da mesa no próximo turno. Imagine a situação em que um deck Mono Red está com diversas criaturas na mesa e o Azorius Control adversário possui apenas 2 Cerulean Drake para segurar o dano. A vantagem de cartas na mesa claramente é do Mono Red. No entanto, no turno seguinte o jogador de Azorius conjura Shattered Sky. Todas as criaturas são destruídas, inclusive as suas próprias. Isso tirou o Card Advantage do oponente e igualou as batidas. Uma única carta foi capaz de alterar o estado da mesa em favor de seu conjurador. É interessante separar Card Advantage na mesa de Card Advantage na mão por uma série de razões. Primeiro de tudo, as cartas na mesa já estão lá, enquanto as na mão ainda podem ser resolvidas, negadas ou descartadas. Cada tipo de Card Advantage pressiona o oponente de uma maneira diferente. As cartas na mesa representam ameaças atuais, enquanto as cartas na mão representam ameaças em potencial. Melhor ainda do que separar Card Advantage
Advantage na mão e na mesa é separar Card Advantage real de virtual. Se apenas contarmos cartas, cada carta na mão ou na mesa vale a mesma coisa, quando na verdade sabemos que cada carta é única, mesmo que possua semelhanças com outras. Se contarmos Card Advantage apenas pela quantidade de cartas, podemos cometer o erro de contar Dragon Fodder e Priest of the Blood Rite da mesma maneira. Num deck de 60 cartas, cada uma delas conta como uma, e ao serem conjuradas, cada uma delas gera 2 criaturas na mesa. No entanto, o impacto de cada uma não é o mesmo. O jogador que conjurou Priest of the Blood Rite possui uma vantagem virtual em relação ao jogador que conjurou Dragon Fodder. É óbvio que cartas possuem diferentes valores no estado do jogo, mas é de grande valor jogar luz sobre essa noção, pois ajuda a pensar em Card Advantage de maneira mais refinada. Inutilizar as cartas do seu oponente é uma ótima estratégia para gerar Card Advantage e pode ser feito de diferentes maneiras. Acabamos de falar de vantagem virtual, e é isso que estamos buscando no momento em que conjuramos uma criatura grande e o oponente possui várias criaturas pequenas no campo de batalha. Quando você conjura uma criatura 2/4 e seu oponente possui apenas criaturas 1/1 e 2/2, seu oponente ficará mais cauteloso na hora de atacar, talvez sequer ataque no próximo turno. Isso concede a você não apenas uma vantagem virtual de cartas, mas também desacelera o jogo do oponente. É claro que é importante que depois disso, você faça alguma coisa para virar a partida a seu favor. Você também pode inutilizar as cartas de seu oponente na mão dele. Se você está jogando contra um deck de descarte, você pode procurar conjurar suas magias o quanto antes, ou até mesmo blefar com apenas um terreno na mão, caso seu oponente esteja usando Thought Erasure, Duress, Agonizing Remorse ou outras cartas similares. Ou então, em um formato bem definido em que muitos decks possuem respostas para certa estratégia específica, você pode construir um deck que seja diferente. Imagine que todos os decks do formato possuem respostas contra artefatos no main deck. Se for viável, você pode construir um deck que não use artefatos. Assim, você já elimina algumas cartas do deck do seu oponente antes mesmo do jogo começar. Vale a pena perceber que nem todas as cartas geram Card Advantage imediatamente. Há encantamentos, criaturas ou mesmo Planeswalkers que são capazes de lhe fazer comprar mais cartas enquanto estiverem no jogo, ou seja, eles geram Card Advantage quando seus efeitos são ativados, como Dream Trawler, por exemplo. É uma criatura excepcional de difícil remoção, e que a partir do turno seguinte ao qual foi conjurada, começa a comprar cartas para seu controlador. Um problema que acaba com o Card Advantage é comprar cartas mortas, cartas que não vão te ajudar naquele momento do jogo. Isso acontece em jogos longos, quando você começa a comprar apenas terrenos. Uma maneira de contornar cartas mortas é possuir algumas ferramentas para dar aquele scry no fim do turno do oponente. É para isso que o Castle Venture serve, por exemplo. Você filtra melhor o que vai comprar e evita ficar cheio de cartas inúteis na mão. Tudo o que acabei de falar é o principal sobre Card Advantage. Se você nunca havia pensado com cuidado sobre o assunto, certamente o que acabou de ser dito vai te ajudar. Caso não tenha conferido os vídeos sobre Filosofia do Fogo e Tempo, recomendo fortemente que também os assista, pois tudo o que é dito em um se entrelaça com os outros. Com certeza você jogará Magic com mais qualidade a partir de agora. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Siga também nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é onde sou mais ativo. Obrigado e até mais!